Então, boa tarde para todo mundo, pessoal. A gente já teve aí uma manhã de atividades, onde deu para a gente conhecer um pouco dos calouros, e eu tinha prometido que no início dessa tarde a gente iria promover uma conversa com os veteranos, né, os alunos que já estão aqui no curso há um tempo, que é um bate-papo também descontraído, mas um papo reto, assim, de aluno para aluno, que eu sei que às vezes é natural a gente dar mais credibilidade para o nosso colega do que às vezes para o professor. O professor ele tende a elogiar mais determinadas coisas, né? Tende a às vezes deixar a coisa mais bonita do que parece, pelo menos alguns alunos acham isso. Então é interessante trazer os veteranos para conversar com vocês, para ver o que os alunos acham do próprio curso, o que os alunos acham da universidade, o que os alunos acham dos professores, das disciplinas, enfim. Esse é o objetivo dessa conversa de hoje. Então, eu vou passar a palavra para os meninos da No Bugs, para eles ficarem bem à vontade aí para conduzir vocês. Eu sei que tem outros alunos veteranos também, não só membros da No Bugs, aí eles vão se apresentar depois. Então, não sei exatamente o que foi planejado por eles, mas fiquem à vontade para ter essa conversa aí. Quando eu achar necessário, eu faço uma outra intervenção para fazer assim alguma implicação que vai surgir alguma informação interessante. Tá bom? Fiquem à vontade aí, galera. Show de bola. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite aí. Mais um ano aí. Toda vez a gente vem. Bem interessante vir nesse início de ano. Para mim foi muito importante, pelo menos. Acredito que, pelo menos para a maioria da galera aí que está aí também hoje, foi bem interessante, né, quando aconteceu com a gente. E é bom poder compartilhar com a galera que está entrando agora também um pouco da nossa vivência, da nossa visão que a gente tem sobre o curso, sobre a FV, né? E é muito bacana poder conhecer todo mundo já de uma vez. Infelizmente, esse ano, um pouco mais tarde que a gente gostaria e um pouco diferente do que a gente gostaria, né? Mas é sempre importante continuar mantendo isso. Prazer, pessoal. Meu nome é Thiago. Atualmente, estou como diretor-presidente da Aerobugs, que é a empresa júnior do curso de Ciência da Computação aqui da UFV. Mas hoje, especificamente, eu estou na condição de veterano de vocês, né? A gente vai tratar um pouco extra agora de empresa júnior, a gente vai poder falar disso depois, mas especificamente hoje a gente vai estar trazendo aqui mais um conteúdo de universidade para vocês. O que é a universidade? Como é que é a vida na universidade? O que vocês vão passar por aqui? Né? Como é que vai ser a vida de vocês daqui para frente com essas mudanças que a UFV vai trazer e vai agregar para vocês? E algumas outras coisas também que acaba que a gente vai surgindo aqui, a gente vai comentando. E também queria deixar, igual o Lucas falou, aberto, bem aberto para vocês. Tipo assim, isso aqui é um papo, não é nada que a gente está apresentando, não é uma palestra. Então, deu vontade, me interrompe aí, interrompe qualquer um que estiver falando e vamos trocar ideia, beleza? Isso aqui é uma roda de conversa mesmo. A gente preparou só mesmo um slidezinho para poder ir guiando a gente, mas não precisam ficar presos a ele, não, tá? Tipo, fiquem à vontade mesmo. E qualquer dúvida que surgir aí, vocês podem ir tirando. Pedir pro pessoal também que for veterano aí, se apresentando pra galera, para poder também todo mundo se reconhecer legal aí. Boa, eu já vou falar então. Boa tarde, né, galera? Prazer, meu nome é Levi, sou nascido aí na metrópole de Ponte Nova, Minas Gerais. Entrei na computação em 2018, então hoje eu não sei dizer se eu estou no quinto, no sexto período, agora com os períodos com calendário, assim, tá bem difícil de dizer. Mas prazer conhecer vocês aí, espero que a gente possa conversar bastante hoje. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês pela aprovação no curso da UFV. Eu sou o Felipe, atualmente eu sou diretor comercial da No Bugs, mas como o TH falou, não está aqui justamente para isso. E eu entrei no curso de Ciência da Computação em 2020, então eu sou o veterano direto de vocês. Boa tarde, eu sou o Henrique, eu tô como diretor de projetos da NoBugs também, mas mesma coisa, eu tô aqui mais como um veterano. Eu tô em teoria por volta do quinto período ali, entrei em 2019, e vamos ter essa conversa aí. Boa tarde, galera. Sou o Nilson Paiva. Atualmente eu sou desenvolvedor pela NoBugs.
Sou de 2018, o meu ingresso na UFV. Quando eu entrei, tinha dúvidas sobre permanecer ou não no curso, mas fiz uma escolha boa. Vocês também fizeram uma boa escolha por escolherem a UFV e curso de computação por ela. Então, vamos se vendo por aí, galera. Boa tarde, gente. Eu sou a Mariana. É a mesma questão aí, também não sei que período eu tô num quinto período meio mal feito aí. E é isso, eu tô gostando do curso, podem tirar suas dúvidas, eu não sei se alguém tá falando, tá tudo mudo aí, eu tô um pouco perdida aqui. Mas é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aí para tirar. Eu já participei da NoBugs, agora eu e um colega, que eu acho que ele não está aqui, estamos iniciando um projeto de extensão, então tem muita oportunidade, vocês podem ficar à vontade aí para perguntar. Mariana, bem-vinda ao mundo de aulas remotas ou fala remota. Se a gente não tem uma segunda tela, a gente nunca sabe se a internet caiu ou se ou se tem pessoas nos escutando. Há relatos de professores que deram uma aula inteira sem ninguém escutar porque a internet caiu e ele não viu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan, eu sou vice-presidente da NoBugs, né? Também estou aí nesse limbo de períodos da UFV. Estou em algum momento entre o segundo e o último. Um dia eu vou descobrir qual que é. Estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida que alguém venha ter aí. E principalmente, eu já quero tirar uma dúvida aqui. Existe alguém aqui que é da Grande Viçosa? Nascido e criado, ou só temos estrangeiros aqui nesse momento? Mais cedo tinha. Não sei se a galera tá aí agora. Tem ingressantes viçosenses na sala nesse momento? Aí, ó, já temos um, pelo menos. Mas sempre é a quantidade mínima, né? Sempre tem mais Ponte Nova do que Viçosa. Eu não entendo isso, mas já conta. Sabe, você tá... Como é que você tá? Você tá sem microfone aí? Como é que... Perfeito, mas estou com o microfone. Então, galera, como bem apresentado pelo TH, meu nome é Sávio, período, prefiro não tocar nesse assunto, faço parte da NoBugs aí há 2 anos como analista de projetos e também agora como desenvolvedor, então, se precisarem de qualquer coisa aí, vocês podem estar me chamando. Valeu! Show de bola. Acho que foi... De veterano, acho que foi todo mundo, não foi? Ou eu pulei alguém? Se tiver pulado aí, não me dita aí, galera. Mas beleza, então, acho que foi só isso. Igual eu falei, pessoal, então a gente vai passando alguns tópicos aqui, a gente vai falando um pouquinho e tal, e vai discutindo, mas a ideia é realmente ser uma conversa, beleza? Uma coisa que todo ano que a gente tem essa conversa, chama a galera, o professor Lucas chama a gente para poder falar sobre isso aqui, sempre tem esse questionamento, né? Como é que vai ser esses primeiros momentos, esses primeiros períodos? Cálculo é muito difícil, é realmente muito difícil quando o pessoal fala. Programação, eu tenho que ter algum background de programação antes, tem que ter um técnico para poder conseguir programar agora. Quais são as oportunidades que a UFV me dá? Esse tipo de coisa muita gente se pergunta, né? E aí achei interessante a gente trazer aqui também, para poder conversar um pouco sobre, né, a experiência da galera aí, principalmente quem está aí desde 2017, 2017 acho que não tem, mas 2018, como é que enxergou esses primeiros períodos no curso e como é que está agora, como é que foi esse decorrer, né? Acho que começando até por mim, acho que depois desse primeiro período, o primeiro período realmente é muito doideira, acho que a gente corre muito atrás de entender as coisas básicas primeiro e fazendo matéria e cálculo e programação. Para muita gente, para mim não foi, mas para muita gente é muita novidade que vai acontecendo, que programação é introduzido de uma vez, a galera, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que programa? Eu tenho que linguagem é essa? Como é que faz para poder usar o compilador?
e a galera fica meio perdida, né? Mas garanto aí que nada, uns 2 meses perdidos aí, vocês já tão fera aí na utilização de todas as coisas que tem que usar aí. Galera aí, fica à vontade aí também pra poder falar sobre isso, a experiência de cada um aí, pessoal. Eu acho só que 2 meses é pouco. Provavelmente vai gastar mais que 2 meses para pegar as coisas aí. Eu queria comentar de um ponto aí que o TH levantou, sobre esse assunto de saber programar, se precisa, se não precisa. E assim, eu sou a prova viva de que não precisa saber nada para programar, sabe? Você consegue pegar tudo ali dentro do curso. Eu entrei sem saber o que era uma linguagem de programação. Queria entender de tecnologia e coloquei no curso de ciência de computação e entrei. E assim, é muito importante também que vocês busquem outros pontos, sabe? Não fica só agarrado com a matéria do curso ali. Procura algo por fora, um curso, seja na Udemy. Acho que a UFV tem uma parceria com a Coursera também, que é uma plataforma de cursos. Então, assim, quanto mais você angariar de assuntos para você entender, melhor vai ser, sabe? Não ficar preso só a esse assunto do curso. E essa é uma questão até interessante de falar, porque, assim, por mais que seja uma excelente faculdade, não dá, cara. Se você não pesquisar coisa por fora, não buscar conhecimento por fora, acaba que você vai ficando um pouco para trás, sabe? É interessante realmente você experimentar um monte de coisa e quando você achar alguma coisa que você realmente gosta, investir naquilo e começar a pesquisar em relação àquilo, porque a UFV é realmente muito boa, mas não dá para poder trazer tudo, né? Tanto é que, tipo, tem vários projetos de extensão aí, própria empresa Júnior, que buscam realmente trazer vivência aí para essa galera de coisas que a faculdade, como curso, né, como a parte acadêmica não consegue trazer, né? E aí, igual o Felipe falou, tem muito curso interessante na Udemy, barato, tem uns que são de graça, YouTube tem muito conteúdo grátis, então, assim, vale muito a pena investir nesse tipo de conteúdo. E uma coisa importante aí que o TH falou, né, o Thiago, sobre conhecer coisas novas, né? Principalmente aí nos primeiros períodos do curso, todo mundo vai ficar bem focado ali no básico do básico de programação em geral, né? Você não consegue entender muito bem, assim, o que cada área, assim, mais diferente faz, só vai entender exatamente isso mais para frente do curso. Então aí também é um bom momento já desde o início do curso para todo mundo começar a entender quais que são todas as áreas, né? Porque não são todas as áreas assim da computação, ou as áreas assim que um cientista da computação atua, que são ensinados dentro da UFV, né? Vamos supor que, por exemplo, eu gosto bastante assim de uma área de infraestrutura e de servidor. Isso não é uma coisa que está dentro do curso, né? Apesar de estar 100% relacionado ali, você não consegue aprender isso diretamente com alguma aula, né? Então, por isso é sempre importante todo mundo, acho que, conhecer tudo que a gente pode fazer e, aos poucos, a gente vai começando a entender e ficando melhor nessa área, né? Pô, eu acho legal falar assim também, muito no sentido que vocês estão falando até então, sobre conhecer um pouco mais de aprendizado, assim, mas não só acadêmico, assim, também, sabe? Eu acho que, primeiros períodos, assim, na universidade te dão uma forma de, assim, você começa a crescer muito rápido, assim, com outros aspectos também, sabe? Então, tipo, pessoais e de, aprender com rotina e entender que, o que você tem que fazer de diferente e se conhecer um pouco mais também, entender, computação é uma área que é enorme, assim, né? Acho que todo mundo sabe disso e tem muita coisa que você pode fazer dentro disso e acho que esses primeiros, acho que durante todo o período, assim, né, da universidade, assim, mas principalmente nesses primeiros períodos, assim, eu vejo que tu tem a oportunidade de se conhecer e de entender um pouco mais sobre o que você quer fazer muito rápido, assim, né? Você começa a conhecer várias coisas, então, tem diversos projetos de extensão e, começa a ter oportunidade de aprendizado de um lado, de outro e muita coisa pra você, conhecendo pessoas novas com realidades diferentes, isso acaba agregando muito, assim, sabe? Isso, não só como eu falei, no acadêmico, mas eu acho que muito no pessoal, assim, também. E, sei lá, acho que isso é uma coisa muito importante de falar, assim, também, porque, pelo menos para mim, foi algo que mudou muito, assim, né? Acho que dessa vez um pouco mais diferente, né? A gente não tem aquele sentimento de, às vezes, né? Tá saindo de casa a primeira vez, talvez assim agora, mas é uma coisa que logo vamos experienciar, assim, também, para quem não teve a experiência. E eu acho que é algo, assim, que ajuda a crescer bastante, sabe? E
nos direcionar assim, sobre pessoas que nós queremos nos tornar também. Entrando nesse assunto de se conhecer, é importante, assim, ninguém se conhece de forma completa, claro, mas no sentido de ser o jeito de estudar também. É muito importante eu sentir dificuldade nisso no início, porque às vezes você tem o seu jeito de aprender e é bom você já ir aprendendo como você aprende, porque no final do curso, não é que o curso fica mais difícil, é porque você tem mais coisa para aprender. E querendo ou não, essas coisas precisam de conhecimentos básicos do início do curso, então é importante fazer os primeiros períodos com calma e realmente fazer para aprender, porque eu senti muita diferença em matérias que parecem que são bobinhas, essas introdutórias, mas, por exemplo, tem uma que é Introdução à Álgebra. Muita gente não dava bola para a matéria, mas é uma matéria que até hoje eu estou fazendo uma disciplina, eu me recordo de alguns conhecimentos que foram ensinados nessa disciplina, me ajuda em outras disciplinas, então, para os primeiros períodos é bom você, é claro, você tem que se empenhar em fazer coisas extracurriculares e tal, mas no início é bom você focar com calma e aprender realmente o que você está fazendo, e se você não se sente preparado para pegar muita coisa extracurricular, também não tem problema, você pode pegar no futuro, mas para o final do curso, o importante é não afobar e fazer com calma, assim, e se der, você pega umas coisinhas a mais, vai aprendendo por fora. Mariana, me permite complementar a sua fala? Eu estava para fazer uma pergunta que ia na direção do que você falou, então, de repente, os outros colegas podem acabar complementando. Eu sei que é muito comum, quando a gente entra no ensino superior, a gente ter um pequeno baque em relação à maneira de estudar, porque a maneira como normalmente a gente está acostumado a estudar no ensino médio é diferente da maneira como a gente precisa estudar no ensino superior. Isso não é nenhum tipo de terrorismo da minha parte, mas isso é algo natural, todo mundo vai perceber. Então, vocês que já passaram por essa situação, o que vocês teriam a complementar para os colegas que estão entrando agora em relação à maneira de estudar, rotina de estudo, como se organizar, como lidar com isso e não se perder nesse caminho inicial? Eu acho que isso é importante. Bom, o que me ajudou de início foi sempre tentar fazer um hábito mesmo, mas eu nunca fui muito de tal horário, eu vou estudar isso nunca funcionou para mim, por exemplo, definir os horários de estudo. Mas eu tentava sempre estudar a matéria do dia, fazer os exercícios no próprio dia, deu tal matéria, nem que sejam 1, 2 exercícios, eu fazia, às vezes, no final da aula mesmo, principalmente de cálculo, é importante o exercício, é muito diferente do ensino médio, não é só você ler e chega na prova e sabe fazer, ou faz 1, 2 exercícios, não, tem que fazer muito exercício para você aprender e conseguir ir bem na prova, assim, você consegue tirar média e tal, mas você precisa realmente fazer exercício, eu acho que para cálculo é exercício, e o meu método de aprender é prestar bastante atenção na aula, então eu costumo prestar bastante atenção na aula, anotar bastante. E dependendo da matéria, quando é uma matéria mais teórica, que eu tenho um pouco mais de dificuldade de aprender na hora, eu gosto de ler um pouco do capítulo antes, dar uma introduzida e já chegar na aula com um pouco de conhecimento sobre a matéria mesmo, sobre o que vai ser dado no dia, porque aí às vezes você tem mais tempo de tirar dúvida na aula, já tem uma direção assim consegue entender melhor o que o professor está falando, às vezes quando você não sabe sobre a matéria. Então é isso, é ver qual método funciona para você, se é só prestar atenção na aula e resumir, ou se é ler um pouco antes e ir para a aula, e tentar realmente praticar no dia. Para programação, é realmente programar, entendeu? Fazer os exercícios, e a prática é muito mais, assim, a teoria é importantíssima, mas você aprende a teoria na prática. Então, você entende a teoria e tem que pôr em prática mesmo. Muito que a Mariana falou também tem a ver em relação também a, tipo assim, você, às vezes começar a fazer e sentir muita dificuldade e meio que travar naquilo, né? É importante a gente sempre lembrar que da mesma forma que você pode estar travado ali, tem mais 40 pessoas na sua turma que podem ser que estejam travadas também. Então é muito importante ter também esse senso de coletividade aí e entender que dá para você juntar com a galera aí e começar a estudar alguma coisa aí que vocês estão tendo dificuldade. Então, fazer grupo de estudo é uma coisa muito efetiva, funcionou muito para mim. A gente, pelo menos no presencial, juntava, vamos estudar tal matéria, vamos juntar na sexta na biblioteca para estudar tal matéria. E a gente desembolava aquilo lá e saía, cara. A gente conseguia estudar, desenvolver aquilo e ir bem na prova. Então, assim,
uma cabeça pensando é bom, né? Mas ter várias ali entendendo realmente qual que é o conteúdo que tá sendo passado ali, que vocês estão tendo dificuldade, cara, isso aí sai muito mais ideia. Acho que é bem produtivo também. Funcionou muito para mim, para várias pessoas também que fizeram isso comigo, né? Uma coisa importante também é que dá para buscar ajuda com veteranos. Por exemplo, muito do que eu sei hoje de programação, eu aprendi com um veterano meu, sabe? Tipo, cálculos, porque todo mundo que entrou antes já fez isso. Algumas pessoas estão até fazendo, inclusive, né? Mas, enfim. Então, tipo, sempre ter esse contato com os veteranos ajuda muito, sabe? Eu acho que é legal, assim, de falar também, até não só para dos alunos, mas dos professores, assim, também, né? Eu lembro que, pô, pelo menos para mim era muito assim, né? Quando a gente, antes de entrar, assim, de começar realmente a estudar e tudo, tinha muito esse tabu, assim, pô, de professor universitário e tudo. E a gente descobre que não é isso, tudo isso, assim, que a galera fala, assim, sabe? A gente tem muitos professores que estão super à disposição de estar ajudando mesmo, independente de tudo assim. Então, pô, muita coisa a vida inteira eu corri atrás de professores assim também, pô, seja depois da aula pedindo, pô, um minutinho para tirar alguma dúvida. A maioria dos professores fala assim, pô, quem quiser tirar dúvida pode ficar aí mais um tempo. Pô, mandar e-mail pro professor, coisas tipo, são coisas que acabam se tornando mais hábito depois, mas que eu acho que são legais de aproveitar, assim, sabe? Então, pô, professores da computação, assim, sempre pô, me ajudaram bastante quando a gente precisou, e eu acho que não só tipo, academicamente, assim, quanto estudo, os meninos da Nobug são de prova aí também, sempre que a gente precisou de coisa para projeto, lá também a galera ajudou, então não deixar essa oportunidade passar assim também, sabe? O que o TH falou de grupo de estudo, eu super, tipo, falo que isso funcionou bastante para mim também. Ainda funciona, né, direto, assim, em aulas ainda, tipo, marcam uma chamada aleatória num dia de noite que não tem aula, assim, para fazer exercício junto, coisas desse tipo, porque acho que, pelo menos para mim, é a coisa que facilita. E acho que é legal voltar num ponto também do que a Mari falou lá atrás sobre jeitos de estudar, assim, que funcionam mais para vocês, né? Eu acho que, pô, muda muito, assim, realmente, como você geralmente estuda, quando você está no ensino médio, tudo, quando você entra na universidade. Mas, pelo menos para muita coisa, acho que vocês já devem se conhecer bem o suficiente para saber como que vocês rendem mais, seja um horário que vocês rendem mais, ou, pô, se é estudando sozinho ou com outra pessoa, se distraem fácil ou não. E, pô, aproveitem disso para começar a criar uma rotina de estudo para vocês, assim, sabe? Então aproveitem que vocês já saibam isso para entender como seja a melhor forma de vocês estudarem como um todo. E a outra coisa que eu acho legal de falar, eu não sei como é que tá rolando agora, acho que até um dos meninos aí que estejam, caso estejam fazendo agora, ou até o Lucas mesmo pode me ajudar, mas a gente tem também, pô, monitorias e mentorias para algumas disciplinas, né? Então, pô, tem cálculo, por exemplo, que é uma disciplina, né, que todo mundo sempre fala e bate na tecla de ser difícil e tudo. E a gente tem, pô, tem monitoria de cálculo, tem tutoria também, né, para caso alguém precise de um estudo mais, assim, particular, mais aprofundado, que tá tendo com uma dificuldade maior. E eu não sei como está funcionando agora, remoto, assim, mas, pô, são duas oportunidades muito boas também para estar conseguindo aprender, sabe? Então, pô, geralmente a gente pode ser que tenha dificuldade, acho que é legal até o que os meninos falaram, né? De que, pô, a maioria das pessoas chegam aqui pô, não é de ensino técnico ou coisa do tipo, então vem com, geralmente, muita bagagem parecida, e é difícil mesmo, sabe? A gente chegar às vezes e falar, pô, não sei o que é isso, não lembro disso, e essas oportunidades existem muito para isso, para ajudar a gente, assim, sabe? E acho que a última coisa que eu quero falar é uma coisa que a professora de cálculo 1, do primeiro período, falou uma vez, acho que com a gente, e parece que é uma coisa simples, assim, mas que para mim é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Eu lembro que a Rosane, ela usou um exemplo, acho que para mim ficou muito claro. Ela falou assim, pô, imagina que você tá passando, tipo, sei lá, de carro numa rodovia, assim, ela tá toda esburacada. Vai ser muito mais difícil para você estar passando, né? Vai ter que parar, vai ter que desviar e tudo. E para estudar, às vezes, uma disciplina que você nunca viu na vida vai ser assim também. E aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que tampar o buraco. Então, pô, tá chegando numa aula de cálculo, de álgebra, qualquer coisa, falou sobre alguma coisa que, entre aspas, você já devia saber, você não sabe, pô, tá tudo bem, sabe? Provavelmente tem muita gente que não sabe. É a hora que, pô, dá uma corrida com alguém que já estudou, ou, pô, procura na internet mesmo alguma coisa sobre, tenta tampar esse buraco, com certeza vai facilitar pra caramba da próxima vez que você ver sobre isso. Então, acho que isso é bem importante de ter em mente também. Mas é isso. Levi, você tinha comentado sobre monitoria, tutoria, elas são mais comuns em disciplinas de massa, né? Então, por exemplo, cálculo 1, 2, 3. No período passado, por exemplo, eu atuei na INFCEM. Eu sei que INFCEM não é uma disciplina da matriz do curso, mas ela é uma disciplina de massa. E nós tínhamos monitores, tutores. Então,
acredito eu que nas disciplinas de cálculo deve estar tendo monitoria e tutoria sim. Então, de fato, é uma boa oportunidade para estender os estudos de sala de aula, tirar dúvida. Eu queria só fazer mais uma observação a respeito do que vocês falaram sobre como aprender programação ou como estudar programação. Vocês fizeram um comentário que a melhor forma de aprender programação é programando. E é verdade. Eu costumo falar isso para os alunos, e eu faço uma analogia sempre com a maneira como a gente aprende a escrever uma boa redação. Quando a gente tem aula de português, vamos supor que seu professor te dá lá a gramática do português. A gente fala, lê essa gramática aí completa. Aí você vai ler, você vai aprender tudo quanto é substantivo, adjetivo, pronome, regra de acentuação, pontuação, tudo do idioma. Aí ele te dá um tema e fala, agora escreve uma redação a respeito disso daqui. O fato de você ter decorado aquela gramática toda, aprendido todo, não vai garantir que você vai fazer uma boa redação. Porque para você escrever um bom texto, você tem que escrever várias vezes, vai aperfeiçoando, uma hora o texto vai ficar legal. Programação, se a gente for fazer esse mapeamento entre teoria e prática, é a mesma coisa. Claro que a teoria é super importante, afinal de contas, o que você vai fazer na prática é aplicar a teoria. Só que se você aprender só a teoria e não praticar, na hora que você for tentar programar, você não consegue. Você vai conseguir, provavelmente, entender um código que está pronto. Você pega um código pronto, leu ele, você vai entender perfeitamente. Mas agora faz. Se você não estiver praticando, você não vai conseguir fazer. Então, realmente, a melhor forma de aprender programação é programando. Pega a teoria e pratica sempre que você pode, porque aquilo vai ficando cada vez mais natural na sua cabeça. É verdade, essa aí eu só sei com laranja. Ô, pessoal, mas para poder a gente também diversificar um pouco o assunto aqui e sanar mais dúvidas ainda de você, eu vou até passar aqui, porque senão o tempo corre e a gente nem vê. Daqui a pouco a gente está só falando dos primeiros períodos. Eu sei que é bem interessante falar desse primeiro momento, mas igual o Levi tinha comentado aí, a gente também está aberto. Veterano, o pessoal do DPI, todo mundo aberto a poder trocar ideias sobre isso depois, tirar dúvida, sabe? Mas vamos seguindo aqui então, para a gente ter outros assuntos também para poder discutir aqui de forma mais sucinta com vocês, né? E aí, outro tema que a gente quis levantar é o que muda na vida da gente daqui para frente, né? Acho que muita gente já até levantou um pouco desse ponto aí, que é em relação a hábitos que a gente acaba tendo que mudar por conta da faculdade, né? Pelo menos para mim, foi uma mudança de chave, uma virada de chave muito grande quando eu entrei, porque é uma mudança muito abrupta que você tem que fazer de uma hora para outra. A UFV, como muitas outras universidades, te dá a possibilidade de você garantir que você mesmo vai ser o responsável pela trajetória que você está construindo aqui dentro da universidade, dos seus estudos, da sua carreira. Então, assim, tudo que você vai fazer no curso, por exemplo, matrícula em matéria, depois do primeiro semestre, é você que vai falar para o professor lá na construção do seu, enfim, da sua grade, que você, olha, eu quero fazer tal e tal e tal matéria porque eu acho que vai ser relevante para mim no próximo período, eu acho que eu vou conseguir me desenvolver melhor com o tempo que eu vou ter, ou com, sei lá, a quantidade de coisas que eu vou ter para poder fazer. Então, assim, para mim, pelo menos, acho que foi essa virada de chave muito aí de um senso de responsabilidade que a gente tem que ter, né, e tem que criar, né, gente, né? Mudou muito para mim, assim, e acredito que para muitas outras pessoas que entraram também junto comigo, tenha sido uma das coisas que mais tenha mudado, né? Aí, a galera, se quiser comentar também, pode ter até outro ponto de vista sobre isso também, do que mudou depois que entrou na UFV. Interessante ouvir também. Então, galera, o que vai mudar na sua vida daqui para frente exatamente? Eu garanto que o seu mundo vai aumentar. E sua visão das coisas também vai ampliar muito. Particularmente na UFV, você tem muita oportunidade. Você tem oportunidade todo dia, praticamente, no seu e-mail que os professores compartilham com você. A quantidade de coisa que você consegue ver a partir do ponto que você ingressou nessa universidade é muito grande. Então, aquilo que você geralmente conhece tem seu valor, mas quando chega ali dentro, você conhece tanta coisa nova, e para mim foi isso. Eu sou de uma cidade muito pequena, e quando eu cheguei na UFV, o meu mundo expandiu muito, né? Então, até que eu tive dúvidas sobre qual curso optar quando eu ingressei na universidade, sobre agronomia
ou computação. Acabou que eu optei por computação. As pessoas com que eu conheci, eu viajei pela NoBugs também, tudo aquilo que você começa a agregar de fora, te expande a visão. Então, às vezes, você vê o curso de uma forma, no seu primeiro período lá, você não é aquilo, você desanima. Porém, quando você vivencia um pouco, você conhece alguma área que você gosta, como o Renan havia comentado no início, e aquilo te incentiva. Então, eu acho que isso é fundamental e vai acontecer com a maior parte de vocês. Eu queria completar o que o TH tinha falado, que quando eu entrei na UFV eu tive 2 semanas só de presencial. Foi quando tinha começado a pandemia, foi esse encontro dessa semana e uma semana de aula. E assim, quando eu estava lá, eu tinha pensado que era muita mudança, sabe? Eu moro meio longe de Viçosa, são 400 quilômetros, e tipo, aí mudar de casa, viver sozinho, ter que controlar tudo, sabe? Tem que ir no supermercado, tem que comprar isso, tem que estudar tal coisa, tem que estar em tal lugar, tal hora. E você está sozinho lá em Viçosa, acho que foi mudança demais. E eu fiquei até meio assustado durante as primeiras semanas. Só que quando voltou, quando eu voltei para casa, teve esse período de pandemia e tal, as aulas ficaram à distância, né, em EAD, você repara que a universidade não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Vamos dizer que é uma escola mais técnica, sabe? Um pouco mais complexa. Você tem que se dedicar por aquilo, mas não é nada que você já não saiba, que já não tem uma prática de estudo, sabe? É só estudar mesmo que você compre qualquer matéria. Não sei se o Lucas acha que pode até falar sobre isso. Normalmente a galera, por ver no Lucas como professor orientador do curso, eu não sei qual que é a dúvida que mais aparece para você, Lucas, assim, de novidade assim, na vida da pessoa quando ingressa no curso. O que mais te perguntam? Qual que é a maior dúvida? Então, Tiago, o que é muito comum, e eu tento sempre passar isso para os alunos, é eu perceber muita ansiedade por parte dos ingressantes. E eu vejo isso com muita naturalidade, porque nós, seres humanos, a gente tem, né, uma certa dificuldade de lidar com novidades. Isso é normal. Sempre que a gente é exposto a uma situação que sai da nossa zona de conforto, a gente tende a ter um pouco de receio, medo se aquilo vai dar certo. Surgem várias dúvidas relacionadas a isso. Então, o que eu tento sempre falar para os alunos é tentar, assim, não guardar dúvidas, ou não guardar problemas, ou eventualmente não ficar, assim, se pressionando demais, a ponto de ficar achando, assim, nossa, será que isso só acontece comigo? É normal a gente, às vezes, por timidez, ficar com esse tipo de sensação, e se guarda, né, se não compartilha ou se não tenta entender melhor, aquilo pode acabar evoluindo para uma coisa que não é saudável. Então, eu gosto desse evento do acolhimento exatamente para quebrar esse gelo, para mostrar para os alunos assim, olha, pode ser que você vai ter alguma dificuldade, mas essas dificuldades, elas não são assim coisa de outro mundo e elas também não são atípicas. Todo mundo passa por isso um pouquinho, mas não precisa de passar sozinho, a coordenação do curso ajuda, os colegas ajudam, a própria universidade tem vários espaços para dar suporte para essas situações de adaptação, mas ao mesmo tempo, igual vocês estão falando, é legal que vocês vão falando, vai passando filminho na minha cabeça, porque eu também já passei por isso, né? E quando a gente entra no ensino superior, a gente não muda só profissionalmente, a gente muda mesmo como pessoa, porque é um momento que, para a grande maioria, é a primeira vez que vai sair debaixo das asas dos pais, né? Vai aprender a viver sozinho, igual vocês falaram, eu tinha que ir no supermercado, eu tinha que pagar minhas contas, ou coisa assim. Mas esse tipo de responsabilidade é importante também a gente ter esse momento de crescimento, porque é uma tendência que dali para frente a vida de todos caminhe para essa situação. É a vida adulta, na verdade, né? A universidade é o início da vida adulta. E
é difícil de eu te precisar uma dúvida em específico, porque na coordenação a gente recebe, assim, múltiplas dúvidas de vários estilos, mas quase tudo relacionado à ansiedade, ao medo do desconhecido, digamos assim. Eu ia comentar isso, que estava todo mundo falando do lado bom, será que eu falo esse lado aí ruim? Mas é importante falar como forma de alerta, que não só a ansiedade do início do curso, de você estar entrando em um lugar novo, uma cidade nova, tem a ansiedade do final do curso, que eu aposto que a maioria passa, e que é importante você conversar com alguém, a UFV tem apoio psicológico, porque a gente vê, às vezes a gente fica se comparando demais, fulaninho conseguiu tal oportunidade, eu reprovei em tal matéria, eu não estou na grade do curso. E isso acaba que vai acumulando, vai ficando mais ansioso, e acaba que você... Aconteceu comigo no período passado, não conseguia concentrar direito. Aí é o momento que você tem que pegar e parar. Não, se eu não estou conseguindo fazer tudo isso que eu estou achando que eu devo fazer, você pode... É por isso que eu falei para ir com calma no curso também. E que é normal a ansiedade, infelizmente, mas é normal. E que se você estiver se sentindo sobrecarregado em algum momento do curso, você não é obrigado a estar igual com o seu colega, ou não é obrigado a estar adiantando o curso, ou não é obrigado a estar na grade. O importante é você estar aprendendo e realmente se esforçando, e sentindo que você está fazendo bem aquilo ali. Então, não se cobrem demais, eu sei que é difícil, para mim também é difícil, mas é algo que vai acontecer não só no início, durante o curso todo, e que é importante se atentar para não ficar algo pior, não ficar algo perigoso para você mesmo, para a sua saúde mental. Então, é importante cuidar desse lado também. É isso aí, perfeito. Nunca deixem acumular, né? E essa questão de comparação com o outro colega, comparações em alguns aspectos elas são saudáveis, em outras nem tanto, porque, igual a Mariana falou, esse negócio de, mas meu colega está indo bem numa disciplina que eu não tô. Mas eventualmente vai ter uma outra disciplina que você vai melhor do que ele. Então, cada um tem seu ritmo, cada um tem os seus limites, cada um tem tem os seus prós, tem os seus contras, e nem sempre as comparações elas são saudáveis. E assim, lembre-se sempre que ninguém está sozinho, né? Precisou de ajuda, tem os colegas, tem os professores, tem a coordenação. Não guarda dúvida. Eu brinco com os alunos que a pior dúvida que tem é a dúvida que a gente leva para casa, né? Tem dúvida? Pergunta, tira, né? Com certeza alguém vai te ajudar. Não precisa ter vergonha, né? Não, a vergonha às vezes de pré-julgamento. Eu vou perguntar aquilo, ele vai achar que a minha pergunta é boba, né? Não tem isso. A gente já está acostumado com essas situações e o importante é que a gente tenha aqui um ambiente saudável no curso, igual a gente tenta sempre ter, onde todos se sintam bem dentro das suas características. Com certeza. E aí já aproveito mais uma vez colocar todo mundo aqui que está de veterano à disposição. Às vezes tem alguma dúvida em relação ao curso, pode chegar na gente e perguntar, tá, pessoal? Seguindo aqui também, para poder dar tempo também de vocês perguntarem depois, abrir para poder vocês fazerem as perguntas, eu vou seguindo também com outro tópico que é bem interessante a gente falar aqui, porque já tem um norte para vocês em relação do que vocês podem também, caso surja interesse, ter de paralelo aí com as atividades rotineiras da faculdade, né? E a gente tem muitas oportunidades na UFV. O UFV é um ambiente muito plural e foge muito assim de coisa técnica também. Não é só de oportunidade na área que você vai encontrar na UFV. A gente encontra assim, oportunidade de projetos culturais, música, esportes, tudo que você imaginar, a UFV consegue te proporcionar. O ambiente da UFV é simplesmente fantástico em relação a isso. É muito plural, é muito inclusivo e é muito bacana de se explorar, é muito... como é que eu digo, aconchegante para quem tá iniciando no curso, né? Para mim foi muito, não só no aspecto de empresa júnior, mas também, assim, diversos outros projetos que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu fui apresentado, todo mundo teve esse cuidado de acolher sempre a galera muito bem nesse primeiro contato, nessa chegada, né? E a galera... Vou até deixar aí aberto para a galera que está aí também, poder falar um pouco das oportunidades de bolsa, de projeto. O Lucas também depois, se puder falar um pouquinho também a respeito de assistência estudantil, Lucas, que eu acho que você vai saber um pouco melhor do que a gente, mas vai ser interessante também para a galera. Vou deixar para eu falar sobre isso, mas depois que vocês fizerem essas falas aí sobre as oportunidades.
Ô Mari, você quer começar falando dos projetos de extensão e tal? Pode ser. Então, como o TH já falou, tem projetos de extensão, tem iniciações científicas, tem empresa júnior, e tudo serve como experiência. Eu participei da NoBugs, agora eu estou fazendo uma iniciação científica com um projeto de extensão, você pode fazer várias coisas. Então, não tem muita limitação, assim, parece que não tem muita coisa para fazer, mas se você caçar, você acha, sabe? A iniciação científica é algo voltado para quem tem interesse, não necessariamente, mas se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, é legal se começar para ver se você tem interesse em pesquisa mesmo, numa área interessante. Projetos de extensão tem os mais variados possíveis, aí eu vou aproveitar aqui e divulgar rapidinho, porque eu e o Lucas Joviniano, a gente está iniciando com uma galera do curso, que é a Oslo, que é um projeto de extensão para desenvolvimento de softwares livres. Então, vai ser tipo uma NoBugs, só que sem tanto vínculo com outras empresas, vai ser algo mais autônomo mesmo, tipo assim, quero criar um aplicativo de tal coisa, aí ele vai ser código aberto, e vai ser pela Oslo, entendeu? Enfim, não tem nada muito certo ainda, mas a gente já está tentando regularizar, e é algo que a gente já pretende fazer processo seletivo também. A NoBugs é a empresa júnior, o TH vai poder falar melhor sobre isso, mas praticamente para você ver se você gosta do lado empresarial, como que é a vida nesse meio, você vai receber projetos reais, de empresas reais, de demandas reais, e você vai ter que resolver esses problemas. Então, tem bastante oportunidade, e eu acho até interessante você ir pulando de uma em uma para ver qual você se adapta melhor. Já que a Mari deu a deixa aí, já vou fazer o jabá também. Empresa júnior, a NoBugs é a empresa júnior do curso de Ciência da Computação, já comentamos isso aqui. Então, todo ano a gente abre processo seletivo. E eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, não. Foi bem o que a Mari comentou mesmo, mas vocês vão ter uma experiência real de como funciona vivência empresarial do mundo de tecnologia. Então, vocês vão pegar projetos reais, realmente, conversar com o cliente, debater requisito, fazer todo o processo de engenharia, desenvolvimento mesmo. A parte de gestão tem muito, às vezes a pessoa acha que vai entrar na empresa do júnior e vai ter só coisa de código para poder mexer. Na verdade, não, tem muita coisa de gestão também, muito interessante, coisa de infraestrutura, hoje em dia está muito forte com a gente também. Então, tem muitas áreas distintas até mesmo dentro da empresa para poder se desenvolver. Caso você não seja muito fã de tá com mão no código todo dia, toda hora, tem muitas outras áreas que você também pode desenvolver. E em breve a gente deve também divulgar o processo seletivo. Dia 10, se não me engano, a gente vai participar da aula de introdução de vocês, então a gente pode detalhar isso um pouco melhor. Mas por hora a gente já deixa esse detalhe aí, que tem muitas áreas também que vocês podem se desenvolver, até mesmo dentro da empresa. E eu acho que fora assim, a empresa júnior e projetos assim, de extensão, também tem várias oportunidades na área aí de, por exemplo, cultural, né? A UFV tem, por exemplo, tem um clube de cinema, né? Tem as atléticas, para quem gosta aí de praticar esporte, pode se juntar aí à atlética, que a atlética tem diversos esportes, tem esporte hoje em dia, então acho que é bem plural assim, no tipo de coisa que você pode aprender estando dentro da universidade aí, né? Desculpa, acho que eu interrompi alguém, mas só complementando que as atléticas atualmente eles têm até modalidade de e-sports, que eu sei que o pessoal gosta de jogar, né, computador, tem algumas modalidades lá, eu sei que tem time de LoL, sei que tem acho que tem time de FIFA, eu não tenho certeza todas as modalidades não, mas eles têm tanto os esportes físicos, digamos assim, como os esportes eletrônicos. Eu ia puxar o Henrique aí também, que estava aí para falar um pouco sobre programação competitiva também, que eu acho que é legal ele estar mais dentro desse ambiente aí, para poder falar um pouco para a galera também. É uma coisa que, tipo, vocês vão ter uma noção muito boa se vocês gostam ou não nos primeiros períodos, que ela é algo que te dá uma noção muito grande de lógica de programação, sabe? De uma forma resumida, para quem não sabe como funciona. São 3 pessoas em um computador, e aí eles dão uma lista de problemas, e basicamente quem resolver mais problemas ganha. Então você consegue aprender várias coisas com isso, porque geralmente os problemas eles são problemas já conhecidos da computação.
Então, ela vai demandar um conhecimento de lógica de programação mesmo, sabe? Também ajuda muito a questão de trabalho em equipe, porque são 3 pessoas e você tem só um computador. Então, você tem que saber trabalhar em equipe, saber quem está usando o computador para resolver cada questão. E também ajuda muito na questão de que uma coisa que o Salles fala é que a primeira coisa que você tem para programar é papel e caneta. Então, você aprende a programar mesmo quando você programa tipo, no papel, porque aí você tem que realmente entender o que o código está fazendo, como ele funciona e tudo mais. E muito pelo fato de você ter só um computador, às vezes tem algum companheiro seu que está usando o computador para uma questão, você está fazendo outra questão na folha e está pensando nos casos que podem atrapalhar ela na folha e tudo mais. Então, é uma área bem interessante e que também é muito cobrada em questão de entrevista de emprego, né? Porque pega essa questão da lógica de programação. Então, se vocês forem olhar muitas das entrevistas dessas empresas grandes, tipo Google e tudo mais, tem questões que são muito mais voltadas para a lógica de programação. Eu vou falar um pouquinho sobre assistência estudantil, que o Thiago tinha levantado a bola ali. Lá na disciplina introdutória, eu vou apresentar para vocês toda a estrutura hierárquica da universidade, né? Que a universidade ela é distribuída em reitoria, várias pró-reitorias. Nas reitorias existem várias divisões que são associadas a elas, enfim. Mas uma pró-reitoria importante nesse sentido é a pró-reitoria de assuntos comunitários. Eu vou até colocar aqui no chat o link do site da PCD. O que essa pró-reitoria toma conta, né? Dentre as diversas coisas que ela gerencia, ela lida com a assistência estudantil. Então, quando você vier para Viçosa, quando a gente estiver aqui presencialmente, eventualmente, se você tiver numa situação de vulnerabilidade econômica, dependendo da renda da família, eu confesso que eu não sei exatamente quais são os limites, mas lá na PCD vai ter essas informações melhor, mas o aluno ele tem direito a morar no alojamento da universidade, sem custo e tal. Eu sei que para o restaurante universitário, para algumas situações, o aluno ele também tem a possibilidade de... Eu posso estar desatualizado nesse sentido, tá, pessoal? Mas depois vocês podem ver com mais calma na PCD. Tem a possibilidade de alimentação também lá uma espécie de vale de alimentação, né, no RU. Então, diversas situações que envolvem a assistência mesmo aos estudantes, essa pró-reitoria, ela promove. Então, eu recomendo que depois vocês olhem com calma no site da PCD, que eu compartilhei o link aí, com tudo que é disponibilizado por lá. Inclusive, a gente tinha falado sobre essa questão de ansiedade, mais cedo. Uma das divisões que são associadas à PCD é a divisão psicossocial da universidade. Então, quem precisar de, por exemplo, acompanhamento com um psicólogo ou algo nesse sentido, a universidade oferece esse tipo de serviço. Então, aos pouquinhos, vocês vão ter oportunidade de conhecer esse universo à parte, que é a UFV e tudo que ela tem a oferecer para vocês. Lá na disciplina a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Lucas, complementando um pouquinho o que você está falando aí, e hoje, gente, eu acho que eu ainda não falei, né, com vocês, eu morava no alojamento da UFV quando estava no período presencial, e funciona assim, tipo, tem, no caso do masculino, tem um apartamento que você vai dividir com uma certa quantidade de pessoas, e você não tem gasto nenhum com moradia. Você vai ter um quarto, um apartamento normal, e você não vai ter que pagar conta de água, nem de luz, nem internet, nem nada. Tudo é bancado pela universidade. E quem mora no moradia estudantil tem direito também à alimentação do RU, como o Lucas já disse. Você vai ter almoço, café da manhã e janta no RU. Você pode ir lá, passar a carteirinha normal e fazer sua refeição. Também tem como você ter apenas o auxílio alimentação, que é só almoço, café da manhã e janta no RU também. Só para complementar um pouco o que o Lucas disse. O Andrei, eu vou dar um spoiler pro pessoal aqui, que eu imagino que a grande maioria de vocês não deve estar aqui em Viçosa.
Então, especialmente para quem já era aluno, né, da instituição, está no remoto e vai voltar depois para o presencial, provavelmente vocês vão ficar espantados em como que o campus está bonito. A UFV sempre foi tida como uma das universidades mais bonitas do Brasil, e a gente pode falar isso sem nenhum tipo de exagero, quem conhece sabe que é verdade, e nesse período onde estava tudo fechado, a universidade está passando por uma série de reformas, do trânsito, dos edifícios, inclusive os alojamentos. Os alojamentos, a impressão que eu tenho é que a reforma está sendo, assim, muito grande. Então, reforma interna e externa. Então, o que já estava bom, pode ter certeza que vai estar muito melhor. A biblioteca está sendo reformada, está tudo muito legal, assim. Quando vocês voltarem, vocês vão ter uma surpresa bem agradável. Sim, eu fiquei sabendo mesmo que eles estavam reformando os prédios dos alojamentos, tirando infiltrações que tinham, problema com mofo, isso aí eu já fiquei sabendo que já resolveu tudo. Infelizmente, eu acho que eu não vou voltar, né, para Viçosa para ver isso. Tipo assim, eu vou voltar, né, mas não como aluno mais, porque já estou no final do curso. E é legal para quem vai aproveitar a partir de agora. Isso é muito, muito massa. Já era muito bom as acomodações, né? E agora com essa reforma vai ficar bem melhor ainda. E quem precisar, eu super recomendo. É super legal. Você convive com gente de diferentes cantos do país, né? Por exemplo, eu morava com um pessoal de 5 estados diferentes. Cada um com uma cultura totalmente diferente. E é muito massa a interação que a gente cria nos alojamentos. Show demais. Acho que até acabou contemplando um pouco do assunto que a gente tinha colocado aqui para a próxima, que vai poder falar um pouco sobre Viçosa, mas como o horário já está até um pouco mais avançado, eu vou deixar para caso vocês tiverem dúvidas a respeito disso também, até mesmo nessa volta, podem procurar a gente, procurar a galera dos veteranos do curso aí, que a gente está super aberto a poder tirar essas dúvidas de vocês, tá, pessoal? E eu queria saber também se vocês têm dúvidas, que chega no final, assim, a gente tá no finalzinho, normalmente tem dúvida sobre uma coisa ou outra, a galera quer perguntar, então fiquem à vontade de poder perguntar, poder mandar, se quiser abrir o microfone, fala aí, fica à vontade, pessoal. Lembre-se do que eu tinha falado, pessoal, a pior dúvida que tem é aquela que a gente guarda, tá? Pode perguntar, não vai ter pergunta boba, nada disso. O Rafael perguntou sobre questão de padrinhos, né, para os calouros. Não tenho certeza se com o regime que está agora vai ter, tipo, uma cerimônia, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente a galera que procura, os veteranos procuram os calouros aí, ou vice-versa, assim, e costuma ser uma coisa bem natural, sabe? Então, parte muito disso também, da galera dar o primeiro passo, começar a conversar, trocar ideia, e aí vira uma coisa bem natural, mas é algo a se pensar também, pode ser que a gente comece a fazer isso também. Interessante ter essa questão de padrinhos aí. Eu sei que tem alguns cursos que fizeram isso via comissão coordenadora. No nosso caso, a gente optou por não fazer exatamente porque eu acho que é muito mais saudável, né, muito mais legal quando é entre os alunos, porque tem uma proximidade maior, provavelmente vão ter uma interação maior, não que os professores não possam, mas se a NoBugs, o pessoal do Open Source Lab, enfim, o movimento dos alunos do curso quiserem promover esse tipo de coisa, eu acho super legal. Aqui eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Então, mais cedo falou um negócio que atividade extra contaria como matéria opcional, assim, né? E falou também de estágio. Como é que funcionaria, assim, se caso alguém conseguisse algum estágio, por exemplo? Tá, isso aí eu posso responder. É o Caio que perguntou, né, Caio? Isso. Lá na disciplina introdutória, eu vou descrever isso para vocês com mais detalhes, mas eu estou pegando um link aqui para te enviar, que é um link do site do curso. Eu vou colocar no chat agora, só um minutinho. O nosso curso ele tem a possibilidade de aproveitamento de atividades complementares.
Então, daquelas 770 horas que o aluno tem que fazer de optativas, 240 horas podem ser por meio de aproveitamento de outras atividades. Então, se você fizer estágio, se você participar da empresa júnior, se você fizer iniciação científica, publicar artigo, participar de evento, tem uma série de possibilidades. Aí, nesse link que eu colei para vocês no chat, tem a tabela que mostra o que é aproveitado e como que é aproveitado, como que é o critério de conversão, quais são os limites, mas depois a gente vai destrinchar bem isso dentro da disciplina introdutória. Entendi, obrigado. Nada. E bom que o Caio comentou também sobre estágio, né? Uma coisa que o pessoal normalmente pergunta. Para computação, pelo menos, na UFV não falta estágio. Tem muita vaga de estágio, muita vaga de estágio. Dentro da UFV, outros cursos que, assim, departamentos procuram gente da computação poder fazer determinado projeto. Então, assim, realmente tem muita oportunidade. Basta se estar atento ali na lista de alunos. Inclusive, não sei se o Lucas já tiver falado aí, vale a pena muito, assim, entrar na lista de alunos para poder sempre pegar essas oportunidades aí, estar atento para poder, se tiver interesse, realmente pegar e abraçar a ideia. Em qual período vocês recomendam, assim, começar essas atividades extras? Vamos ver se de repente os meninos podem ter uma opinião, depois eu complemento. Show. Eu acho que, na verdade, tem até uma regrinha a respeito disso, sobre estágio na UFV, o Lucas precisa me confirmar, mas para quem ainda não teve nenhum contato com programação ou com alguma coisa mais técnica, eu recomendo que seja, assim, totalmente recomendação minha, do meu ponto de vista. A galera pode discordar disso. Mas eu acho que a partir do terceiro período ali é mais interessante, porque você já tem uma base um pouco mais fundada a respeito de lógica de programação, de tecnologias, esse tipo de coisa que vai te dar uma segurança maior no estágio, que aí você vai conseguir falar, não, tranquilo, aqui eu consigo me virar. Eu ainda não sei certo tipo de coisa, mas eu consigo correr atrás porque eu sei mais ou menos o caminho, né? Eu já passei por isso. Eu acredito que a partir do terceiro período ali seria interessante para você começar a correr atrás disso. Só um complemento, que, na verdade, se ele for um estágio oficial pela UFV, tudo bonitinho, você não pode pegar ele antes do terceiro período. Tipo, basicamente a UFV não deixa. Tem que ser a partir do terceiro. Entendi, obrigado. Para o nosso curso em si, eu já ia fazer essa recomendação mesmo, especificamente por conta da disciplina de estrutura de dados, né? No terceiro período, vocês têm acesso à estrutura de dados, que depois, quando a gente for estudar lá a matriz curricular, vocês vão ver que ela é uma base, assim, para uma série de disciplinas do curso. Então, uma vez que o aluno completa essa disciplina, ele tem uma visão sobre a computação muito melhor. Então, ele com certeza vai poder atuar de forma mais efetiva dentro de um estágio, dentro de uma iniciação científica. Só que no caso da NoBugs, que eu vi que o Pedro perguntou ali e eu já ia falar a respeito, é um caso à parte, né? Tanto que a NoBugs vai lá na disciplina introdutória daqui a alguns dias para fazer a divulgação, tanto da empresa quanto do processo seletivo. A NoBugs eu recomendo vocês entrarem, se puderem, agora, né? No primeiro período, porque é um ambiente um pouco diferente. Ali vocês estarão num ambiente composto só por alunos, por mais que vocês lidem com projetos reais, mas é um ambiente mais adequado para uma pessoa que ainda é menos experiente, digamos assim. E, inclusive, vai te ajudar muito a adquirir essa experiência para depois fazer um estágio, fazer uma iniciação. Eu acho que é uma preparação, assim, muito legal. Além de fazer as amizades, né, e outras coisas mais que a empresa Júnior proporciona. Fora que ainda nessa questão de estágio, no Bugs especificamente também tem muitas parcerias com empresas, grandes players do mercado aí de tecnologia, que vai facilitar assim, muito para vocês ingressarem já no mercado também. Eu, por exemplo, já estou numa empresa que é parceira nossa, estou fazendo estágio lá, tipo, totalmente coisa que a NoBugs me proporcionou, porque como é uma parceria, fica muito mais fácil a questão de visibilidade também, a gente ter o acesso um pouco mais facilitado a esse tipo de coisa. Então, assim, vale super a pena para quem tem esse interesse também de ter um estágio ali depois de um certo tempo no curso. Eu ia complementar o que o Lucas disse, que ele, por experiência própria, eu já recomendo, assim que você entra no UFV, você já procurar alguma coisa para fazer, além do curso.
Eu entrei na NoBugs no primeiro período, fiquei lá por 2 anos e meio, pouca coisa. E assim, o crescimento dentro da empresa é gigantesco. Você aprende muito, o pessoal é muito solícito lá, eles te ajudam em tudo que você precisar. E uma outra coisa também que eu queria falar é que para você fugir um pouco do padrão, que é não foca só nas matérias. Você tem o catálogo lá, mas você não está preso a ele. Eu mesmo participei de muita coisa. Eu sou um dinossauro do FV já, tá, gente? Sou lá de 2015, sou bem antigo. Já ganhou placa de patrimônio já, Andrei? Não, né? Quase. Eu acho que no final do ano chega a minha, Lucas. Eu tô brincando. Uhum. E eu já participei de LUV, Atlética, fiz estágio, coordenação de semana de informática, NoBugs, projetos de extensão, assim, e cada um foi uma experiência mais legal que a outra e coisas totalmente diferentes uma das outras. E que, para crescimento pessoal, eu acho que não tem nada melhor do que isso, não. E a UFV proporciona isso para todo mundo. E tipo assim, quem não pegar, eu acho que tá perdendo uma grande oportunidade que tá aí para vocês agora. Eu acho que nesse ponto aí que todo mundo está falando agora é muito importante mesmo. Porque qualquer uma dessas atividades assim extracurricular, né, conta bastante aí no seu currículo para você fazer meio que qualquer coisa, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou num estágio que eu só consegui ele porque eu tinha experiência em empresa júnior, né? Então, talvez a gente pense que é um negócio muito simples, não vai agregar nada, mas agrega em áreas que você não imagina às vezes, né? No meu caso, eu já fui contratado, eu já estou trabalhando mesmo de carteira assinada. Grande coisa disso foi proporcionado pela empresa júnior. Tipo, eles perguntaram um monte de coisa lá, que falou assim, eu fiz isso na empresa júnior, aprendi isso lá, aí só assim, nossa, muito massa. E hoje eu estou trabalhando já na área. Inclusive tem vagas abertas, quem quiser. Massa demais, eu quero. Pessoal, complementando, uma coisa que eu acho interessante também dessas atividades extracurriculares sobre estágio, NoBugs, é que eu acho que é uma oportunidade boa para o aluno usar como uma régua do seu conhecimento e das suas capacidades. Porque muitas das vezes, quando a gente fica só nas disciplinas, por mais que o aluno às vezes tire as melhores notas, tenha o coeficiente mais alto, ele às vezes não sabe muito bem o quanto ele consegue fazer com aquilo que ele sabe. Quando você vai para o estágio, quando você vai para a empresa júnior, que você começa a materializar o seu conhecimento em produtos, em experiências, o aluno fica mais seguro de si, ele começa a perceber, olha, né, isso aqui que eu já aprendi, eu já consigo fazer um monte de coisa com isso. Então ele se permite cada vez mais novas oportunidades. Às vezes surge uma vaga de emprego, ele já não fica com medo daquilo. Fala, não, eu dou conta disso aqui, eu sei, eu já fiz coisa mais simples, mais complexa do que isso, né? Então eu imagino que vocês vivenciem isso na empresa júnior também todo dia, né? Por que o meu professor ensinou tal coisa para mim na disciplina? Você vai lá e aplica num projeto. Ah, é para isso, olha só, faz diferença. Então, eu acho que é um laboratório, sempre chama no bug de laboratório do curso, né? Eu acho que funciona muito bem nesse sentido. Só para completar uma questão que eu acho muito interessante sobre pessoal minha. Eu fui uma pessoa que não fui muito bem no curso no início. Eu fui uma pessoa que quase que desistiu, foi um daqueles desistentes. Porém, fazer parte da NoBugs e das pessoas que estavam lá me motivou, né? Mostrou um futuro que é algo que eu realmente queria. E aquilo deu, tipo assim, aquele incentivo, né? Poxa, não foi muito bem, mas é isso que você quer mesmo. Então, é um tapa na cara também, porque te mostra a realidade da coisa. Então, às vezes você está iludido, né, com uma coisa que computação é algo sonhos e alguma coisa assim, e a NoBugs também te mostra essa parte, né? É real. E eu acho que só mais uma
um adendo aqui na questão de oportunidades, né? Nesse momento aí, quem quiser pode até entrar em contato aí com o Felipe, que está nessa reunião aí, porque está aberto aí as inscrições para fazer parte da Semana de Informática, né? Fazer parte aí da organização no caso. Então já é uma oportunidade aí para quem está entrando começar a fazer alguma atividade extra aí, que conta bastante aí na hora de formar com as horinhas extras, né? Muito bom. Pessoal, devido ao horário, a gente tem uma outra palestra às 3h30, então para a gente não emendar demais, para ter pelo menos uns 15 minutos de refresco, vamos caminhando para o fechamento. Eu não sei se vocês tinham planejado mais alguma situação, ou se a gente ia ficar só mesmo nas dúvidas, mas eu estou achando muito legal. Espero que os calouros também estejam gostando tanto. Esse bate-papo sempre é muito interessante. Não, a gente separou realmente esse momento do final para a galera trazer pergunta mesmo, questionar, trazer outras questões aí que tiverem dúvidas para a gente poder debater, mas a gente entende que realmente esse início tem muita coisa que vocês verem agora também, e reforço o convite mais uma vez. Estamos sempre abertos aí para poder responder qualquer tipo de dúvida. Podem procurar a gente, fiquem à vontade. Não se restringam só a esse momento, não. Muito bem. Então, eu queria agradecer todos os alunos do curso que se dispuseram a vir aqui, a participar com a gente dessa conversa. Realmente foi muito legal. Eu estou fazendo a gravação, depois vai ficar lá arquivado no canal do DPI. Vai ser até interessante, porque lá na frente, quando vocês estiverem terminando a graduação, formando, vocês voltam aqui no canal, vai ver a dúvida que você tinha, vai ver a carinha que você estava, enfim. Eu acho que esse é um registro interessante até para o próprio curso, né? Que antes a gente não fazia porque era tudo presencial, a gente nem cogitava a filmagem. Agora, se é que a gente pode ver pontos positivos nesse ambiente remoto, é que a gente tem registro sobre tudo, né? Então, a gente já está com tanta coisa negativa para lidar, né? Vamos pensar no ponto positivo das coisas, tá? Ô, Lucas, e Sim. o coffee break? Pois é, cara, o coffee break eu tô querendo acabar até às 3h30, até para dar tempo para eu fazer o meu coffee break ali antes da palestra de 3h30. Geralmente, o Felipe tá brincando, porque normalmente quando o evento era presencial, a gente promovia um coffee break, tinha lá salgadinho, né? Pão de queijo da Boca Viçosa. Nossa, só de falar do pão de queijo da Boca Viçosa veio o gosto dele aqui na boca, assim, né? A NoBugs tem até uma camisa que é "Eu não vim só pelo coffee break". Opa, eu tenho essa camisa, hein? Como é que é? A NoBugs vai mandar iFood para todo mundo? É isso que eu li aqui no chat? Não, né? O Levi tá ficando doido, ele vai pagar no bolso dele. Galera. Pra quem? Aqui, mas então tá. Vamos fechar para a gente poder relaxar uns 15 minutinhos, e aí às 3h30, aqui nesse mesmo link, a gente volta com a palestra do Menta e do Luizinho. Todos vocês estão convidados a participar, inclusive a galera da NoBugs, não só os calouros, enfim, todos os alunos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço aí para todo mundo.